Olá, telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental. Eu disse apoio à saúde mental. Não tratamos de doenças, porque não acreditamos em doenças. Acreditamos que a doença é uma ilusão, uma produção da mente. E a nossa metodologia busca a eliminação ou a retirada do pano de fundo do problema que causa a doença, tanto psicológica quanto psicofísica. E você é o nosso convidado a conhecer a nossa metodologia e a nossa filosofia espiritualística. Todas as terças-feiras, às 20 horas, você é o nosso convidado especial. Falamos aqui no IPTH sobre a vida, sobre os seus mistérios e sobre a mente humana. Como nós devemos direcionar a nossa mente e que forma devemos direcionar para alcançar os nossos objetivos. Não é mesmo, Ailcha? Sim, com Tudo certeza. bem? Tudo bem. Você acha importante falar sobre a mente? Eu acho que é o assunto mais importante. Acho até que deveria ter uma matéria na escola para ensinar as crianças da importância de acessar os seus arquivos mentais para poder lá na frente ser mais felizes e prósperos. Nós do IPTH, se pudéssemos, nós sugeríamos a todas as escolas que desde o primeiro ano do ensino básico deveria falar sobre a mente, ensinar as crianças como deveriam pensar, como deveriam conduzir os seus pensamentos, as suas ações, porque tudo está na mente. Tudo está na mente. Aquilo que nós estudamos é arquivado aonde? Na mão, no pé, no braço? Não, na mente. Aonde estão os registros da nossa existência? Está na mente. Aonde estão os registros que poderão nos levar a um futuro maravilhoso? Está na mente. Onde estão os registros que podem nos levar a fracassar? Onde estão, Maílcha? Na mente. Tudo está na mente. Eu acho que estimular as crianças à criatividade é um processo maravilhoso para elas poderem ter acesso à mente. É verdade. Porque desde que entra na escola, a escola ingessa essas crianças de uma forma que elas têm que estudar matemática, português, isso, aquilo, e não deixam elas, né, aflorar aquilo que tem de dentro. Acabam podando a criatividade das crianças. Como eu disse, se nós pudéssemos, nós sugeriríamos e mudaríamos se pudéssemos. O ensino básico teria que ser ensinado sobre a mente. Por quê? Nós percebemos que, por mais que as pessoas estudem, quantos anos passam estudando, faz o ensino básico, depois o ensino superior, depois se formam na faculdade e fazem doutorado, não conseguem avançar. Tem pessoas com 3, 4 faculdades e não conseguem avançar na vida, não conseguem exercer nenhuma área de seus estudos. Por quê? Está dentro deles um bloqueio e esse bloqueio não consegue deixá-los a desenvolver as suas capacidades que aprenderam nas escolas. Então, antes de mais nada, tem que aprender o seguinte: o mecanismo divino que existe nas nossas vidas para dar um norte é a mente. E é o que nós falamos no Conexão Alfa e falamos aqui no IPTH todas as terças-feiras, quinta às 19h30 e sábado às 14 horas. Quinta não, sexta, né? Sexta, verdade. A sugestão de hoje é de uma telespectadora. Ela diz o seguinte: Dr. Sheffer, após ouvir os seus programas, tentei mudar aqui na minha casa as conversações. Tínhamos o hábito de falar sobre tragédias ruins. Meu pai conta as histórias negativas da família de 50 anos atrás. Somos em 4 filhos e todos nós temos muito medos e não prosperamos na vida. O que acontece? Vejam bem, essa telespectadora, ela relata como eles construíram um monstro chamado medo, como eles construíram um mausoléu chamado fracasso. Vejam bem, se desde a tenra idade, dentro de uma casa, se conta histórias negativas, se conta histórias de fracassos, mortes, como morreram, como sofreram, plantaram há 30 anos atrás e deu uma seca e não colheram nada, depois no outro ano plantaram e tiveram um fracasso novamente, vai construindo dentro da mente dos filhos os degraus para o fracasso. Agora, devemos negar o passado?
Devemos fazer de conta que não existiu o problema? Não. Nós devemos ser no mínimo inteligentes e saber que a nossa mente materializa aquilo que nós focamos. Imagine que você tem uma lanterna aí na sua casa, todo mundo conhece uma lanterna. Aquela lanterna vai clarear o foco de luz na direção que você levar. Se você focar ali, é ali que vai estar o foco. Aqui, é aqui que está o foco. A mente é muito mais poderosa que uma lanterna. Vai materializar aquilo que você foca. Como diz a nossa telespectadora, o hábito rotineiro da casa é falar de tragédias, falar de dificuldades, falar de pobreza, falar de miséria, e diz ela, o pai conta a história de miséria que aconteceu 50 anos atrás. Ele ficou apegado a essas histórias? Na verdade, as pessoas têm o hábito de conversar de coisas negativas, e isso é extremamente pernicioso. Nós devemos entender o seguinte, a nossa mente, ela tem o poder de materialização, sendo boa ou ruim para nós. A lei da atração, que trabalha dentro do nosso inconsciente, não tem um conceito de julgamento se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Simplesmente vai acontecer nas nossas vidas, vai materializar aquilo que é o nosso costumeiro diálogo. Se as pessoas falam de tragédias, falam de doenças e de remédios e de doença, vai chamar a doença e vai adoecer. Da mesma forma, essa telespectadora traz para nós um exemplo muito comum da sociedade. As pessoas enfatizam o mal, enfatizam a maldade, enfatizam a pobreza, enfatizam a doença e vão querer prosperar? Claro que não. Vai materializar na vida aquilo que é assunto de suas conversações. Vejam como ela diz. São em quantos filhos? 3? 4. 4 filhos, ela escreve. Os 4 têm medo da vida. Os 4 nunca prosperaram. Os 4 ainda são solteiros. E tem uma, ela fala ali que tem 49, ela tem 49 anos. Os irmãos, ela não diz quantos anos tem. Ou seja, construíram dentro de si um caminho de infelicidade através das conversações. O nosso pensamento aqui no IPTH, a nossa linhagem filosófica de ensinamento, todas as terças-feiras, nós ensinamos com aulas teóricas e práticas que dentro da nossa mente está o projeto da nossa vida. E dependendo de como nós entoarmos nas conversações, nós vamos ter ações. E essas ações vão trazer a materialização daquilo que a pessoa fala e pensa, não é mesmo? Sim, mas Dr. Celso, por que o negativo ele é tão atraente? Porque a gente sabe que não deve falar, que não deve ficar pensando, mas até nós mesmos, por exemplo, se um carro ali fora sofreu um acidente, sai correndo para ver. Por que a gente é tão atraído pelo negativo? Na verdade é o seguinte, se bate um carro lá na frente, a gente vai correndo lá para ver se pode ajudar. Essa é a grande verdade. Mas tem a curiosidade junto. Tem a curiosidade, é verdade, mas entre você ter a curiosidade e dar uma entonação na vida para o negativo, isso é uma doença mental. Vejam bem, meus queridos telespectadores, nós possuímos dentro de nós a essência mais nobre que já habitou a Terra, que é a essência divina, a essência espiritual. Esta essência não conhece doença, não conhece fracasso, não conhece tragédia, não conhece miséria. No momento em que nós enfatizamos esse negativo, nós estamos encobrindo dentro de nós esta essência divina e perfeita. Logo, nós vamos atrair, ainda a impressão que o negativo é mais forte, porque nós vamos atrair aquilo que nós enfatizamos, aquilo que nós focamos. Isto é pernicioso, isto realmente encobre dentro de nós a luz divina, a essência que nós temos, e parece que tem uma lona preta cobrindo essas coisas boas e só acontecem o negativo. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Eu digo sempre aqui nas terças-feiras, quer ver uma pessoa doente? Se você vê uma pessoa doente, com dificuldade, que não vai na vida, que trabalha e não prospera, normalmente essa pessoa é fofoqueira, fala mal de todo mundo, fala mal de si mesmo,
conta dos seus problemas para até o pipoqueiro e aí quer ser feliz. Gente, nós temos que entender o seguinte: nós somos uno com o universo, ou seja, eu e você somos um. Se eu falo mal de você, eu estou falando mal de mim, eu estou negligenciando a mim mesmo, eu estou enegrecendo a mim mesmo. Então o meu convite para os telespectadores é: mudem as suas conversações, enfatize somente o lado bom da vida, somente os eventos bons e belos da vida. Mas eu ainda não entendi, esse processo de preferir o negativo, ele é inconsciente? Porque, vou dar um exemplo, no canal do YouTube do Canal 38, se eles postarem lá, por exemplo, o nosso programa, Conexão Alfa, tem 300 visualizações, muito bom, um número muito legal. Um acidente de moto com gente que morreu, tem 800, 900 visualizações. Por quê? A mente coletiva está pesteada, está impregnada de negativo. Mas é inconscientemente que me faz ter essa tendência a preferir ver o programa, a morte, o negativo. Na verdade, o que acontece? Nós temos dentro de nós um sensor. Esse sensor, ele é sensível àquilo que nós focamos. Se a pessoa foca o negativo, ele vai assistir o programa Conexão Alfa? Claro que não. Ele vai ver a tragédia de um motoqueiro que morreu. Porque está dentro dele uma ênfase maior para o negativo. Significa o quê? A grande massa humana está inserido dentro de um campo energético de ressonâncias negativas. Por isso que nós vemos tanto sofrimento, tanta tragédia, tanta dor, tanto fracasso, e as pessoas, sem perceber, enfatizam mais dentro de si o negativo. A imprensa ela tem um papel muito forte a favor do negativismo, porque o que mais dá audiência é o negativismo, né? A tragédia. Então, esses programas que passam a morte o tempo inteiro, ou até mesmo que os filhos separados dos pais e coloca toda aquela musiquinha triste, aquele drama, elas estão contribuindo negativamente para a sociedade? Vejam bem, nós não estamos falando mal da imprensa, até a mídia é importante, mas infelizmente a imprensa tem que ter consciência que a mudança da grande massa humana passa pela mídia. Nós não devemos enfatizar somente o negativo porque dá ibope. Não, nós temos que ter a responsabilidade e pensar que nós somos criadores de opinião e nós precisamos enfatizar o lado bom da vida, o lado positivo, o lado maravilhoso. O Brasil é um país maravilhoso, tem tantas coisas boas, seria muito melhor, talvez não dê tanto ibope, mas nós estaríamos colaborando para melhorar a psicosfera do universo e a mente das pessoas, enfatizando o lado bom da vida e as coisas positivas. Que legal, Dr. Celso. O programa Conexão Alfa de hoje chegou ao final. Mas foi muito rápido. Muito rápido, né? Esses temas são muito interessantes. Mas você já sabe, acompanhe as nossas atividades pelo Facebook Instituto IPTH ou pelo site www.ipth.com.br. Compartilhe as nossas ideias. Até a próxima oportunidade. Eu deixo um abraço a todos e convido a assistir ao vivo pela rádio web, lá dentro do site do IPTH, as palestras de terças-feiras. Um grande abraço. Até a próxima Conexão Alfa.